Bom dia, Yasmin. Estive analisando as moedas e cédulas que circularam durante o Estado Novo de Getúlio Vargas. É fascinante observar como esses artefatos monetários refletiam as transformações políticas da época. Bom dia, Bruna. Com certeza, é um tema muito interessante. A variedade de moedas cunhadas e a alteração do padrão monetário são reflexos importantes do contexto histórico desse período. Exato, Yasmin. As moedas comemorativas dedicadas a personalidades como Padre Anchieta e Duque de Caxias me chamaram a atenção. Elas parecem ter relação direta com os eventos importantes da época. Essas moedas, mesmo sendo cunhadas durante o governo constitucional de Vargas, circularam durante o Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. Concordo, Bruna. Essas moedas parecem ter sido estrategicamente planejadas para conquistar a fidelidade das Forças Armadas e para promover a educação, especialmente entre a relação entre Estado e Igreja. Além disso, as mudanças nas cédulas também são fascinantes. A transição do padrão réis para cruzeiro, quando o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial, em 1942, evidencia a busca de Vargas por uma identidade nacionalista e a valorização das riquezas do país, como bem mostrado nas duas famílias de moedas cunhadas nesse período, como as de 1, 2 e 5 cruzeiros, que tinham o mapa do Brasil em alto relevo e simbolizava as riquezas do Brasil e a política de marcha para o oeste, uma tentativa de ocupação do território ainda não explorado. Essa mudança também ocorreu em consonância com os planos de Vargas para explorar minerais no Brasil, incluindo a criação de duas grandes estatais, CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, e na mesma linha, posteriormente, a criação da empresa mineradora Vale do Rio Doce, que foi privatizada mais recentemente. Interessante, Bruna. E a outra família monetária são as que fazem apologia à própria figura de Vargas. São as de 10, 20 e 50 centavos. Elas trazem a imagem de Vargas no verso da moeda. E o mais interessante, Yasmin, é que essas moedas de pequeno valor comercial eram moedas que circulavam no cotidiano popular, onde as pessoas as utilizavam para comprar pão, cigarro ou até mesmo pegar o bonde na época. Sim, dessa forma, as classes populares sempre estariam olhando para a imagem do Vargas. Exatamente, Yasmin. Além disso, essas moedas eram feitas de dois minerais importantes, que é o alumínio e o cobre. A junção dos dois dá origem ao bronze. Essas moedas eram tão reluzentes quanto ao ouro. Era uma estratégia para remeter ao ouro e às riquezas do país. Em numismática, elas dão o nome de flor de cunho. Além disso, o governo Vargas lançou cédulas de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 e 1000 cruzeiros, com figura desses militares, a exemplo do Barão ou Marquês de Tamandaré, até figuras do período colonial, como Pedro Álvares Cabral e Dom João VI. E depois, para representar o Brasil independente e lançar moedas em alusão a Dom Pedro I, regente Feijó, Dom Pedro II e Princesa Isabel, do período republicano, ele escolhe duas figuras históricas consideradas muito importantes que foram Floriano Peixoto, primeiro presidente do Brasil, e Barão do Rio Branco. Exatamente, Yasmin. E para fechar com chave de ouro, Vargas é colocado na cédula de 10 cruzeiros, objetivando passar a imagem de uma figura importante na constituição do território brasileiro e do Estado Nacional Brasileiro. Sim, Bruna, as moedas e cédulas desse período tornam-se um importante registro histórico das mudanças políticas, econômicas e sociais vivenciadas durante o Estado Novo. Interessante perceber como o governo Vargas utilizou a numismática como uma forma de propagar ideologias e enfatizar sua própria imagem. Sem dúvida, Bruna, as cédulas homenageando figuras históricas desde o período colonial até a formação do Estado Nacional revelam a tentativa de Vargas em conectar-se à história e ao território brasileiro. Sem dúvidas, Yasmin, é uma forma tangível de compreendermos as estratégias e os ideais propagados pelo governo de Vargas, nesse momento crucial da história brasileira.